Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar desse conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Rachel Wade tinha 19 anos na época do caso e vivia em Pinellas Park, na Flórida, sozinha em seu apartamento. Ela vivia sozinha desde os seus 17 anos, quando ela resolveu ir viver sozinha para poder se livrar das brigas frequentes que tinha com os pais. Eles eram muito amorosos com ela, mas ela desde a adolescência era um pouco rebelde, não gostava de obedecer às regras e os horários que os pais impunham a ela, e então aos 17 anos ela conseguiu um emprego como garçonete e usou o dinheiro desse emprego para alugar um apartamento e também comprar um carro, e assim foi viver sozinha no apartamento em busca da sua independência. Nessa mesma época, ela namorava um rapaz que ela conheceu na escola, chamado Joshua Camacho, também de 19 anos, e o relacionamento dos dois era muito conturbado, cheio de idas e vindas, isso porque o Joshua traía a Rachel frequentemente. Então, sempre que ela descobria essas traições, eles brigavam, acabavam terminando, mas depois ela perdoava e eles voltavam a namorar. Segundo os amigos da Rachel, apesar desses problemas na vida dela, ela era uma menina feliz, muito determinada, trabalhadora e também esforçada. Ela era muito comunicativa e muito sociável, então tinha vários amigos, vivia em festas e também tinha vários namorados. Afinal de contas, sempre que ela terminava aí com o Joshua, ela acabava também se envolvendo com outros rapazes. Porém, dá para perceber logo de cara que a Rachel tinha uma certa dependência do Joshua, porque ela aceitava todas essas humilhações dele, todas essas traições, sempre acabava perdoando e aceitando ele de volta, e segundo os amigos, ela até mudava um pouco seu comportamento quando eles estavam de fato namorando, porque ele meio que mandava nela, ele tinha uma dominação sobre ela, ele mandava nas roupas que ela poderia vestir, aonde ela poderia ir, com quais pessoas ela poderia sair. Então sempre que eles estavam namorando, ela acabava mudando o seu jeito de se vestir, ela vestia mais calças, roupas que cobriam um pouco mais o corpo, então era nítido que ele tinha aí esse poder de persuasão sobre ela e também de controlá-la. Como eu disse, o casal vivia brigando, viviam terminando o namoro e depois reatando, e então em um desses términos dele, o Joshua acabou conhecendo e se envolvendo com uma outra garota chamada Sarah Ludeman. A Sarah tinha várias coisas em comum com a Rachel, elas tinham quase a mesma idade, a Sarah era um ano mais nova, tinha 18 anos, ela estudava no mesmo colégio que a Rachel estudava antes e elas também tinham alguns amigos em comum. Porém, a Sarah foi descrita como sendo uma menina mais tranquila e mais quieta, ela era mais caseira, tinha um excelente relacionamento com os pais que adoravam ela, eles eram super amorosos um com os outros. A Sarah também nunca foi de namorar muito, é dito até que o Joshua foi o primeiro namorado dela, o primeiro que ela apresentou para os pais, pelo menos, então aparentemente ela era bem mais tranquila do que a Rachel. Mesmo tendo iniciado esse relacionamento com a Sarah, o Joshua continuou mandando mensagens para a Rachel e alimentando esperanças nela de que os dois iriam retomar o namoro. E em certo ponto eles chegaram sim a retomar, e então ele começou a namorar com as duas garotas ao mesmo tempo, escondida, é claro, uma da outra. Porém, isso não durou muito tempo porque um dia a Sarah postou nas redes sociais uma foto com o Joshua e essa foto acabou chegando até a Rachel, que descobriu tudo, confrontou o Joshua. A Sarah também acabou descobrindo, porém, ao invés das duas terminarem com ele, não querer saber mais dele, afinal de contas era ele quem estava enganando as duas, muito pelo contrário, elas acabaram perdoando ele e começaram a brigar entre elas para disputar quem ficaria com o Joshua.
As duas começaram a brigar inicialmente pelas redes sociais. Como eu disse, a Sarah tinha postado uma foto com o Joshua, então a Rachel foi lá e fez vários comentários nessa foto, falando mal da Sarah, dizendo que ela era feia, gorda, enfim, vários insultos. Também mandou esses insultos por mensagens nas redes sociais e a Sarah respondeu ela com outros insultos também, e ali começou as brigas entre as duas. As brigas foram ficando cada vez mais frequentes, elas sempre atacavam uma a outra pelas redes sociais, até que esses ataques evoluíram e passaram a acontecer pessoalmente. Isso porque a Sarah foi com um grupo de amigas dela até o restaurante onde a Rachel trabalhava como garçonete, e chegando lá, elas meio que humilharam ali a Rachel porque elas se sentaram, a Rachel teve que servi-las, é claro, afinal de contas ela era garçonete. As meninas falaram super mal da comida e super mal do atendimento da Rachel, acusaram ela para o patrão, dizendo que ela tinha cuspido na comida. Também esse episódio aconteceu várias vezes, das meninas irem até o restaurante onde a Rachel trabalhava para poder humilhá-la. Teve uma vez até que a Rachel estava passando e as meninas colocaram o pé para a Rachel tropeçar, então ela caiu e derrubou ali toda a bandeja que ela estava segurando com as coisas, e as meninas começaram a fazer isso com bastante frequência, de ir ao trabalho da Rachel, porque lá ela não podia fazer nada, né? Ela tinha que se comportar, ela não podia ali se vingar de nada, porque senão ela corria o risco de perder o emprego, então ela tinha que suportar essas humilhações. Como eu disse antes, a Sarah foi descrita como sendo muito mais tranquila do que a Rachel, mas os amigos dela também disseram que perceberam uma mudança muito drástica no comportamento dela depois que ela começou a namorar com o Joshua, e também depois que começou a ter esses conflitos com a Rachel. Depois que começou a namorar o Joshua, ela também mudou o seu estilo de se vestir e também o seu estilo de se comportar e com quem ela podia sair e tudo mais, assim como tinha acontecido com a Rachel, apontando que o Joshua também tinha esse controle contra ela. E além disso, ela, que era uma menina super calma e tranquila, depois que começou a ter esses conflitos com a Rachel, passou a ser maldosa nesse nível de ir até o trabalho da Rachel para poder humilhá-la várias vezes. As duas meninas estavam claramente obcecadas pelo Joshua e ele estava gostando muito de toda essa situação. Ele estava extremamente feliz com aquilo que estava acontecendo, isso fazia ele se sentir o único homem do planeta ali, né, extremamente desejado pelas duas meninas que estavam brigando por ele, e ele não escondia isso de ninguém, muito pelo contrário, ele brincava ali com o sentimento das duas, chegou até a dizer que se elas queriam ficar com ele, elas que deviam se resolver entre elas, porque ele queria ficar com as duas, né, na verdade ele até ficava com outras meninas que não fossem as duas, então claramente elas estavam cegas e obcecadas por ele, ao ponto de deixarem o amor próprio de lado e querer se dedicar somente a tentar ter ele de qualquer custo. Como eu disse antes, a Sarah começou a ir frequentemente no trabalho da Rachel para provocá-la, e então, um dia, em uma dessas ocasiões, a briga entre as duas evoluiu de apenas uma discussão verbal para uma agressão física. Isso porque um dia a Sarah foi até o trabalho da Rachel e resolveu esperar lá do lado de fora, no momento que ela saísse do trabalho, para poder agredi-la. Então, quando a Rachel saiu e chegou próximo do seu carro, a Sarah estava escondida atrás do carro e avançou em cima da Rachel. Elas começaram ali uma briga. A Sarah tinha levado um spray e ela acabou espirrando esse spray no rosto da Rachel e também no carro dela, manchando o carro. A Rachel ficou extremamente nervosa. A polícia foi chamada porque várias testemunhas ali viram a briga, mas nenhuma das duas sofreu nenhuma penalidade, nenhuma foi presa e ficou por isso mesmo. As coisas entre as duas estavam piorando cada vez mais, ao ponto de a Sarah descobrir aonde a Rachel morava. Ela descobriu o endereço do apartamento dela e começou a ir também atormentar ela no apartamento dela. Ela ia lá e jogava pedras nas janelas, quebrando os vidros das janelas, também jogava ovos na porta da casa da Rachel e ficava gritando insultos lá do lado de fora para a Rachel e quem quer que fosse ouvir. Apesar de a Sarah ir muito
muito atrás da Rachel para provocá-la, tanto no trabalho quanto no apartamento dela. A Rachel também não era nem um pouco inocente nessa situação, isso porque ela também provocava muito a Sarah, mandando mensagens, xingando ela, insultando de várias maneiras e também a ameaçando, dizendo que ia bater nela, que ia encontrar ela em algum lugar, ia agredir ela de alguma maneira. Ela também mandava mensagens para o Joshua em momentos que imaginava que a Sarah estaria junto com ele, de propósito para a Sarah ler essas mensagens e ficar extremamente irritada. Então a Rachel gostava muito de provocar a ira da Sarah e alimentar ali essa desavença entre as duas. Os amigos da Rachel e da Sarah, e também amigos ali que elas tinham em comum, sabiam sobre essa briga entre as duas e vários deles tentavam desencorajar elas, diziam para elas deixar isso pra lá, que esse rapaz não valia a pena, afinal de contas, ele não dava valor a nenhuma das duas, muito pelo contrário, ele gostava de toda essa briga entre as duas e de toda essa atenção que elas davam a ele. Então os amigos tentavam desencorajar, tentavam falar para elas seguir outro caminho, que elas não mereciam aquilo, mas nada adiantava, parecia que elas estavam realmente obcecadas por essa briga, por toda essa confusão e por esse garoto. Até mesmo os familiares da Sarah tentaram ajudar ela, isso porque eles viam alguns hematomas no corpo dela, tanto de brigas que ela teve com a Rachel, tanto também de brigas que ela teve com o próprio Joshua, porque ele era violento com ela. Então os familiares tentavam ajudar, tentavam dizer para ela parar de se encontrar com esse garoto, parar de se envolver nessas confusões, mas de nada adiantava. Em 14 de abril de 2009, toda essa confusão entre a Rachel e a Sarah infelizmente teve um desfecho extremamente trágico. Na parte da manhã, a Rachel e o Joshua conversaram por mensagens no celular e eles combinaram de se encontrar naquela noite. Porém, horas depois, a Sarah foi até a casa do Joshua, viu essas mensagens no celular dele e ficou mais uma vez extremamente irritada com a Rachel. Ela então foi até a porta do apartamento da Rachel mais uma vez, começou de novo a gritar insultos a ela, disse para ela que era para ela deixar o seu homem em paz e inclusive a ameaçou de morte. Nesse momento, a Rachel estava dentro do seu apartamento com um amigo que estava a visitando. Esse amigo dela disse que a Rachel ficou extremamente nervosa e em pânico com as ameaças que a Sarah estava fazendo. E então ela ligou para um ex-namorado, contou tudo o que aconteceu e perguntou se não podia ir passar a noite na casa dele, porque estava com medo do que a Sarah poderia fazer, de ela invadir a casa dela ou alguma coisa assim. Então esse ex-namorado concordou, deixou ela ir para lá. Então a Rachel arrumou as suas coisas e saiu de casa para ir para a casa desse ex-namorado. Porém, como eu disse antes, no início do dia, ainda na parte da manhã, a Rachel tinha combinado com o Joshua que eles se encontrariam aquela noite, mas desde então ele não tinha dado nenhuma notícia e não tinha de fato ido até a casa dela como combinado. E então, no meio do caminho, antes de chegar na casa desse outro ex-namorado, onde ela passaria a noite, ela resolveu passar até na casa do Joshua para ver o que estava acontecendo. E chegando lá, ela percebeu que ele estava assistindo filme e jogando videogame com a Sarah. Ela ficou bastante irritada e mandou uma mensagem para o Joshua, dizendo para ele alguma coisa do tipo: agora eu entendi por que você não está falando comigo, é porque você está com ela. Então o Joshua respondeu dizendo que sim, que estava com a Sarah, que não queria mais saber da Rachel e mandou ela ir embora. Porém, a Rachel respondeu dizendo que não ia embora e que ia esperar a Sarah ir embora para que os dois pudessem conversar. A Sarah, que estava junto com o Joshua, percebeu essa comunicação dele com a Rachel, percebeu que a Rachel estava lá do lado de fora da casa e então ela pegou e começou a mandar mensagens e áudios para a Rachel mais uma vez insultando ela. Mais uma vez as duas trocaram ameaça de morte, uma dizendo para a outra que ia matar. A Rachel chegou a dizer para a Sarah que ia matar ela e o Joshua, então foi toda uma confusão, mas a Rachel resolveu ir embora e foi então para a casa do ex-namorado, onde ela tinha combinado de passar a noite.
Tudo isso aconteceu por volta de 11 horas da noite, então já era um pouco tarde, e a Sarah tinha combinado com os pais que chegaria em casa antes da meia-noite. Então, depois de toda essa confusão, ela arrumou suas coisas e resolveu ir embora para casa. Nesse momento, a cunhada dela, irmã do Joshua, pediu uma carona, aproveitando que ela estava indo embora, e pediu para que deixasse ela no McDonald's. Então a Sarah concordou, ela e a cunhada saíram de carro em direção a esse McDonald's para depois a Sarah terminar de chegar em sua casa. Porém, no meio do caminho, no momento em que a Sarah parou no sinal vermelho, ela se encontrou com um amigo dela que estava ali na esquina. Eles começaram a conversar sobre a Rachel, e esse amigo disse para a Sarah que a Rachel tinha ido passar a noite na casa daquele ex-namorado. Nesse momento, aconteceu uma ligação entre as duas. Mais uma vez, a Sarah ligou para a Rachel, fazendo ali vários insultos. As duas começaram a discutir e então a Sarah resolveu ir até a casa onde a Rachel estava para confrontá-la mais uma vez e as duas brigarem. A Sarah dirigiu até lá. Quando ela estava chegando, ela percebeu que a Rachel estava do lado de fora da casa com esse ex-namorado, então ela dirigiu violentamente em direção a Rachel, freou bem em cima da hora, quase acertando a Rachel com o carro. Então ela parou o carro, desceu e foi em direção a Rachel para as duas mais uma vez entrarem ali em uma briga física. Isso aconteceu, as duas começaram a brigar, segundo as testemunhas que estavam lá, foi tudo muito rápido, as duas começaram a brigar e logo se separaram. Então eles perceberam que a Sarah estava machucada, ela colocou a mão no peito e começou a caminhar em direção de volta ao carro. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, porém eles viram o momento em que a Rachel jogou uma faca em cima do telhado do vizinho e disse: acabou. Eles então perceberam que a Sarah estava golpeada, ela foi golpeada no ombro e também no peito pela a Rachel, que estava com essa faca. A Sarah ainda conseguiu chegar de novo até no carro, ela pegou o celular, ligou para o Joshua, contou o que tinha acontecido. O Joshua então foi até a casa dela, avisou aos pais dela e eles foram para o local, e chegando lá, todo mundo já tinha acionado a emergência e também a polícia, e então a Sarah foi levada ao hospital e a Rachel para a delegacia. No hospital, os médicos ainda tentaram socorrer a Sarah, porém eles perceberam que o golpe que ela tinha levado no peito acertou em cheio o coração dela, então ela não resistiu e faleceu. Na delegacia, a Rachel contou à polícia que tinha levado aquela faca dentro da bolsa porque ela estava se sentindo ameaçada pela Sarah. Ela disse que por conta de todas as discussões entre as duas e de todas as ameaças que a Sarah já tinha feito a ela pensava que em algum momento a Sarah poderia tentar realmente tirar a vida dela, então ela passou a sair com essa faca na bolsa aí para poder se proteger. E ela disse que foi isso que aconteceu naquele dia, que enquanto as duas começaram a brigar, ela se sentiu ameaçada, então ela pegou a faca e golpeou a Sarah em legítima defesa. Nesse momento, a Rachel ainda não sabia que a Sarah tinha falecido, então os policiais contaram a ela, e nesse momento ela se mostrou bastante emocionada, ela entrou em choro, parecia desesperada, disse que não era a intenção dela, tirar a vida da Sarah. Porém, os policiais não acreditaram muito nessa versão da Rachel e eles disseram que, na verdade, tudo tinha sido planejado por ela, que queria realmente tirar a vida ali da sua rival. Eles disseram que a Rachel já sabia sobre esse temperamento da Sarah, que ela era violenta, que ela ficava muito nervosa com esse contato da Rachel com o Joshua. Então, naquela noite, a Rachel teria enviado mensagens para o Joshua de propósito, sabendo que a Sarah estava junto, já na intenção de ela ver essas mensagens, ficar irritada e querer ter uma briga física ali com a Rachel, e assim ela poderia golpear ela com essa faca, alegando legítima defesa. A Rachel negou essa versão, ela disse que nunca teve a intenção de tirar a vida da Sarah, que foi tudo realmente em legítima defesa, que a Sarah era bem maior que ela, A Rachel era mais baixinha, mais magrinha, então ela disse que se sentia muito ameaçada pela Sarah, tinha medo dela fazer alguma coisa, e por isso tinha levado essa faca e tinha acontecido tudo isso. Porém, mesmo assim, em julho de
de 2010, começou o julgamento da Rachel e ela foi acusada por homicídio em segundo grau e acabou sendo condenada. Ela foi considerada culpada e recebeu a pena de 27 anos de prisão. Esse caso levanta algumas dúvidas, porque realmente pode ter sido legítima defesa, porque foi mesmo em um momento em que a Sarah estava agredindo a Rachel, que a Rachel deu esses golpes nela, né? As testemunhas disseram, inclusive, que foi a Sarah que foi primeiro para cima da Rachel e começou a bater nela. Porém, também tem essa versão aí, né, da polícia, de que na verdade a Rachel já teria feito tudo de caso pensado, sabendo que a Sarah teria essa atitude de ir para cima dela para começar essa briga, então ela já planejou tudo na intenção realmente de se livrar da Sarah e conseguir finalmente ter o caminho livre para ficar com o Joshua. De qualquer maneira, ela foi considerada culpada, as autoridades não aceitaram essa versão de legítima defesa e hoje ela segue presa, cumprindo a sua pena de 27 anos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.